Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e dos nossos amigos da espiritualidade que estão trabalhando sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, de Dr. André Luiz, Dr. Freitas, agindo nas dores materiais, nas dores espirituais, aliviando o coração de cada um. Que tenhamos nossos sentidos, nossos pensamentos ligados à cura do nosso corpo e da nossa alma. Então hoje nós vamos estudar um pouco do nosso livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, quer dizer, elas confirmam as obras que Jesus veio fazer em nome do Pai. Ele esteve aqui obedecendo a um ser superior para auxiliar nós, seres ainda tão imperfeitos, para nos ensinar a caminhar com força, com esperança, com fé em tudo que fizermos. Essas palavras são de Jesus, está em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Nós estamos aqui no planeta Terra em aprendizado, e aprendendo, nós passamos a pensar um pouquinho melhor. Voltemos um pouquinho atrás nesse trabalho que Jesus teve no planeta, junto a pessoas humildes, pessoas simples, pessoas ainda brutas na maneira de ser, de agir. Jesus era o Filho de Deus e ele sabia disso. Ele sabia tudo o que ele iria passar, mas ele não abdicou de nada em prol da humanidade. Porque tudo que ele deixou caminha até hoje e vai caminhar ainda por muitos séculos. E ele teve a humildade de nos assistir antes de nos conhecer como pessoas. Então tenhamos a humildade de pensar em tudo o que fizermos, de ter confiança, de ter esperança, que tudo que estamos passando é o nosso aprendizado, que já viemos com esse aprendizado na nossa vida, de outras vidas passadas. Infelizmente, não podemos lembrar de tudo, mas essas vidas passadas, esse aprendizado nos auxilia a caminharmos nesta existência, a caminharmos quando ouvimos uma palavra que não concordamos, mas o melhor é silenciar e pensar naquilo que escutamos, porque poderá nos ajudar mais à frente. Nós temos que esquecer tudo o que nos prejudica, tudo que nos incomoda. Não é que vamos esquecer, vamos apagar, mas não vamos ficar remoendo, para que a nossa existência possa se tornar
mais leve, mais fluida. E que essa leveza nos ajude a contornar as nossas montanhas. Nós não vamos subir montanhas, mas contornando, nós vamos aprendendo a nos desviar das pedras do caminho. O que nos derruba não é uma montanha, são as pedrinhas que nós não conseguimos afastar. E elas estão presentes no nosso dia a dia. Mas depende de nós juntarmos essas pedrinhas e formarmos uma parede que nos ajude a manter o que é ruim fora e conservar o que é bom dentro. Se nós passarmos a enxergar a dor alheia de outra forma, nós vamos sentir que a nossa dor é muito menor. E quando vibrarmos para que a dor alheia se aplaque, diminua, nós vamos esquecer da nossa. E vai chegar um dia em que a dor no ombro, a dor de cabeça, a famosa dor de cabeça, não vai existir mais. Nós vamos perceber que tudo passou e nós estamos caminhando em busca da nossa serenidade, do nosso crescimento, assim como Jesus cresceu e caminhou. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Naquilo que realizamos, nós temos a consciência se o que realizamos foi bom ou não, se fizemos bem ou mal. A nossa consciência nos avisa, porque ela é o nosso sininho de alerta a tudo, a todos os nossos passos, a todas as nossas palavras, a todos os nossos atos. Jesus ajudou a todos e superou as suas batalhas que ele teria quando lembrava que teria que passar por uma dor grande. E hoje nós estamos passando por algumas dificuldades, mas estamos aprendendo com elas. Nós estamos aprendendo a recomeçar. O recomeço é uma coisa boa, porque ele traz mudança. Mudança na maneira de ser, mudança na maneira de pensar, mudança na maneira de perdoar. Porque quando estamos aflitos, revoltados, nós não conseguimos perdoar nem uma topada no chão. Essa topada nos faz pensar: puxa, meu Deus, eu não merecia isso, está doendo, por que eu me machuquei? Eu não precisava disso agora, não vou poder calçar um sapato, não vou poder caminhar direito. Esquecendo isso, vamos nos alinhar, fazer
os nossos centros de força se renovarem, nossas células novas se reproduzirem para nos auxiliarem na nossa caminhada. Nós reclamamos de tanta coisa. Eu ontem precisei sair com meu filho e nós fomos a um local onde havia uma praça muito grande, uma igreja grande e muitas barracas. Ali eu vi famílias, eu vi crianças, eu vi pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas. Eu não podia fazer nada no momento, mas eu falei para meu filho, vamos vibrar, vamos pensar que a proteção, que os mantos divinos que estão aqui à volta, dentro dessa igreja, nessa praça, possa envolver essas criaturas para que elas sintam que a vida delas tem um sentido, tem um valor. Nós não podemos resolver o mundo, nós não podemos mudar, mas nós podemos orar e vibrar para que a atmosfera fluídica do universo se limpe. Vejam bem, isso está no nosso pensamento. Nós temos que aprender a pensar. E esse envolvimento com aqueles seres tão sofridos me mostraram, e meu filho percebeu que o nosso sofrimento, nós não temos sofrimento, porque nós estamos caminhando. Eu estou podendo sair com um filho, meu filho está podendo sair comigo. Nós estamos podendo observar que o sofrimento humano é muito maior que o nosso. Muito. Ali havia crianças que não estão podendo ir à escola. E eu não sei se ali havia pais que conseguiam transmitir alguma coisa para essas crianças em matéria de estudo, ou de uma leitura, ou de uma palavra boa, de uma oração, mesmo estando numa praça em frente a uma igreja. Então nós temos que pensar menos em nós e mais no que está à nossa volta. Minha filha, hoje minha filha está comigo durante alguns dias do mês, depois vai para o local onde eles estão recomeçando. E eles foram dar término na firma que eles tinham. Aí ela veio para a sala comigo e falou, mãe, o marido dela estava chorando no quarto, porque tinha terminado realmente aquilo que eles não iriam poder voltar, mas eles já estão tendo a oportunidade de recomeçar. Eu falei para ela, filha, muda o teu pensamento. Eu não fui lá falar com ele, mas eu falei, filha, fala para ele que vocês estão recomeçando de novo. E isso é uma coisa boa, porque a gente muda como ser, como pessoa. E isso vai fazer bem para ele, vai lhe transmitir mais confiança. Ela ficou mais leve. O pensamento mudou.
Então ela ficou mais suave, mais alegre. Ela queria pedir uma pizza. Eu falei, não, filha, eu tenho o meu compromisso. E é lá que eu voltar, eu vou vibrar por vocês. Façam o que vocês estavam pensando em fazer. Isso vai fazer bem para vocês e para mim também. E voltando à nossa lição, porque a nossa lição, a nossa vida é o nosso aprendizado. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra estava desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. O verbo é a palavra, é o pensamento. Como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. O Cristo iniciou uma missão divina entre homens do campo. Ele viveu entre doutores irritados, pecadores rebeldes, e ele se uniu a doentes e aflitos. Ele viveu entre os leprosos também. Quem assistiu o filme Maria Madalena viu que ele viveu um tempo dentro de uma caverna com pessoas leprosas, que o povo não as aceitava na cidade, e muitos lá se curaram. E nem ele e nem os apóstolos fugiram dessa incumbência divina. Nós precisamos aprender a enxergar muitos pontos na nossa vida. Muitas palavras que precisamos doar até por um mendigo por quem passamos. Porque eles necessitam de palavras de conforto. Às vezes eles não necessitam de um troco. Eu acho essa palavra, eu tenho um troco aqui, vou dar, eu acho isso humilhante. Para quem está dando e para quem recebe. A pessoa quer ouvir uma boa palavra. Quer sentir que é enxergado. Porque ontem eu enxerguei muitas pessoas naquela praça. A gente já sabe que isso acontece, que está cheio de barraquinhas pelas nossas avenidas, com famílias que não têm como pagar o aluguel e que estão ali precisando de uma doação material, mas de uma doação de amor. Não se pode parar um momento? Enviemos nosso pensamento de amor e de caridade divina a esses seres. Eles vão receber, tenho certeza, porque tudo que vem do coração alcança aonde estiver sendo enviado. E Jesus não deixou de se unir aos humildes, aos pecadores, aos ricos que o provocavam e que ele respondia. Ele foi um grande, como é que fala, um governador, um político, porque quando vieram provocá-lo e perguntar se eles tinham que pagar a César os impostos que eram cobrados, por que Deus não permitia que isso fosse
tirado da comunidade o pagamento de impostos, Jesus pensou, abaixou a cabeça, porque ele sempre abaixava, né, quando ele precisava dar alguma resposta. E ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A Deus nós precisamos agradecer muito, pedir muito perdão pelas nossas falhas. Porque mesmo estudando o Evangelho, nós temos falhas. Nós temos momentos de irreflexão. Não é de reflexão. Às vezes nós somos irreflexões vivas. E isso nós precisamos mudar. E eu gostaria de indicar para vocês, se puderem assistir, está no YouTube, o filme Moscati, o doutor que virou santo. É linda, é uma história verdadeira de um jovem humilde que se tornou médico e ele abdicou de muita coisa para ele continuar auxiliando os menos favorecidos com a medicina. Eu só não lembro porque já faz um tempo, e como eu tenho os meus papeizinhos, eu estava mexendo e encontrei o papelzinho de uma pessoa amiga que me indicou na época. E eu lembrei como é lindo esse filme, como retrata a humildade e a vontade de auxiliar o próximo, de pensar que o outro é mais necessitado que nós. Moscati sempre renunciou a uma vida familiar para trabalhar com os pobres. Eu não lembro se foi no tempo da peste ou no tempo da cólera, que muitas pessoas morreram, mas ele ia até aqueles lugares que parecia impossível para nós chegar até lá, passar por o que ele passava para ir auxiliar alguém. E às vezes nós não auxiliamos com uma palavra, com um olhar, um pedinte que passa por nós. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até agora. Que as bênçãos divinas estão recaindo sobre vocês. Aproveitem esse momento, reflitam e continuem em frente. Boa noite.